Então a paraxá de hoje, ela começa em Levíticos 21. Eu vou ler apenas alguns versículos aqui. Levíticos 21, a partir do verso 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe e por seu pai, e por seu filho, e por sua filha, e por seu irmão, e também por sua irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido, pode contaminar-se. Ele, sendo o homem principal entre o seu povo, não se contaminará, pois que se profanaria. Não farão calva na sua cabeça, e não cortarão as extremidades da barba, nem ferirão a sua carne. Santos serão a seu Deus, e não profanarão o nome do nosso Deus, porque oferecem as ofertas queimadas ao Senhor, o pão de seu Deus. Portanto, serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote é santo a seu Deus. Amém? Glória a Deus. Essas são as leis a respeito dos sacerdotes de Israel. Sacerdotes era aquele homem da tribo, descendente de Arão, que ele tinha incumbência de oferecer todas as coisas santas no serviço do templo, no serviço do sacrifício, nas ofertas. Era o sacerdote que tinha incumbência de realizar todo o mover espiritual de purificação, de oferta de agradecimento, de expiação, de tudo que envolvia, vamos dizer assim, a vida espiritual de Israel, para ficar mais simples. Então, eles não tinham ainda acesso ao Senhor Jesus, Jesus ainda não tinha sido manifesto, então eles dependiam de sacrifícios contínuos para poder fazer uma participação com o Senhor. Sem aqueles sacrifícios, o Senhor usava o termo de impuros, e não podiam ter comunhão com Ele. Então, para que o Senhor pudesse manter essa comunhão de forma pura, de forma santa, de forma separada, o Senhor fazia todo esse trâmite através do sacerdote. E nada mais certo do que poder instruir esse sacerdote com leis que ele pudesse se nortear e saber o que ele deveria fazer para se manter santificado diante do Senhor. Amém? Então, por isso que você vai ler, na paraxá lá, leis acerca do sacerdote. Então, eram leis específicas para que esse homem pudesse andar de maneira que o Senhor queria que ele andasse. Ok? Mas o que eu queria ministrar hoje não era sobre as questões sacerdotais, mas tem uma parte no texto que me chamou a atenção, que é uma instrução quando Moisés ele começa a dizer a Arão, e ele fala assim: disse o Senhor a Moisés, fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhe. Olha só, o Senhor ele deixa bem claro duas vezes, fala e diz. Parece que é a mesma coisa, mas o Senhor estava querendo dar uma ênfase especial a isso, porque senão ele falaria, fala aos filhos de Arão, e aí estava tudo certo, mas o Senhor ele fez questão de falar, fala a eles e dize-lhes de como deveriam proceder. Arão foi o primeiro sacerdote levantado pelo Senhor. Arão sabia as instruções sacerdotais, mas Arão teve um problema com alguns filhos dele. Lembram do episódio? A gente ministrou essa paraxá, que eles ofereceram fogo estranho ao Senhor e foram consumidos. Lembram disso? Amém. Lembram? Ah lá, lembra, hein? Sempre que a gente fala, lembra, vocês falam? Aí, isso. Então, foi ministrado isso. Aí o Senhor, ele repete e frisa algo. E isso tem muito a ver com a nossa vida hoje. A palavra diz que nós somos sacerdotes reais, povo santo, nação eleita, povo adquirido do Senhor.
Quando o Senhor nos chama de sacerdote, nós somos sacerdotes da onde? Da onde você é sacerdote? Você já parou para pensar? A posição sacerdotal era cumprimento de um ofício, ok? Na linguagem bíblica. Mas quando o Senhor ele transfere o sacerdote de forma universal, o que ele está explicando para a gente? Aonde você botar a planta dos seus pés, você cumpre uma função sacerdotal. Opa, está falando com a gente. E muitas vezes a gente passa despercebido disso. Por exemplo, eu vou visitar a casa dos meus parentes, e aí eu tiro a minha roupa sacerdotal, ponho ela no cabide da minha casa, e falo, vou visitar meus parentes. Eu chego lá sem a veste sacerdotal. Vocês conhecem muitas pessoas que fazem isso. Talvez até a gente faça isso de vez em quando. Mas o Senhor falou, não, continue guardando a posição sacerdotal. Quando eu comecei a brincar com vocês no culto, apague as luzes. Agora as luzes vão brilhar. E talvez você, nos olhos naturais, olhou para o ambiente continuou escuro. Talvez você pensou, será que a gente vai pegar fogo igual o vagalume aqui? Mas a luz que está dentro de vocês, essa é uma luz sacerdotal que brilha em qualquer lugar que vocês estiverem. Amém? Isso está dentro de nós. E eu preciso aguçar minha consciência sobre isso. Porque em qualquer ambiente que eu estiver, o Senhor me chama para ser uma figura de sacerdote. Por isso que o Senhor ele preocupava tanto em dizer, sede separado sobre isso, não se contamine com essas coisas, né? Aí ele dá uma lista ali, eu não vou ler, mas se você tivesse lido, ou se você leu a Paraxá, você vai entender o que eu estou dizendo. Ele dá uma porção de regras para o sacerdote permanecer santificado. Como o mestre ele ministrou na Paraxá passada, muitas vezes a gente acha que a santidade é um negócio que vai vir dos céus, é uma coisa muito difícil de acontecer, mas nada mais é do que um posicionamento nosso, sede santos, porque eu sou santo. Então se o Senhor está dizendo, sede santo, depende muito mais de nós do que de Deus. Concordam? Concordam? Amém. Porque se você não concordar, você está vivendo uma utopia. Você está vivendo um conto de fada no Evangelho. O Senhor Jesus vai vir e vai me convencer de todo o pecado, e um dia Ele vai me ajudar a me livrar de todas essas coisas. Balela, balela, balela e balela. Porque a palavra dele diz, sede santo, porque eu sou santo. Então tem a ver com posição. O problema é que a gente joga numa posição em determinados locais. A gente não entende que por onde a gente passa, a gente é um sacerdote. E a gente não consegue conectar essas coisas. Por exemplo, hoje nós falamos muito da geração dessas crianças que nossa, no meu tempo eu brincava na rua, eu fazia carrinho, eu não ficava em tecnologia. A culpa é de quem? Das crianças? Será que nasceu uma geração de nova, que foi implantado um chip lá no útero da mulher, e quando ela cresceu, nasceu um bando de guri tecnológico? Lógico que não. Falta de posicionamento sacerdotal. Falta de posicionamento de pai e mãe. Falta de posicionamento de princípio instalado dentro das casas. Por isso que o Senhor faz questão de falar a Arão, fala e diz aos filhos do sacerdote. Por isso que ele multiplicou essa passagem e disse, presta bem atenção, você tem um ofício nessa terra, ensina os menores. Ensina os menores. Ensina seus filhos como devem fazer, Arão, para que você não perca mais um fulminado, ou mais dois, ou toda a sua geração, e acabe a geração sacerdotal. Depois que Arão fosse embora, talvez não teriam mais filhos para isso. O que o Senhor está dizendo? Nós somos o portador das boas novas para a nossa casa. A gente é o portador das boas novas, dos bons costumes para a nossa família. Essa obrigação é minha e sua, não é de Deus. Deus não vai abrir a cabeça de ninguém, Deus não vai mudar o nosso aspecto, Deus não vai fazer nada que a gente não esteja disposto a fazer. Deus não vai fazer. Quando Deus olha e fala, Arão, os sacerdotes não se casarão com mulheres assim, 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 assim. Arão não falava para Moisés, Moisés,
Me ajuda a cumprir essa regra, Moisés. Eu não consigo. Não. Ele não falava isso. Era um mandamento de Deus. Não faça assim, para que você se mantenha santo. Aí eu venho para a nossa época, para os nossos tempos. A palavra de Deus é a mesma. O decreto é o mesmo. O Senhor é o mesmo. O Deus é o mesmo, porque Ele fala, eu não mudo. E aí a gente está passando por um tempo que eu falo, olha, eu não consigo lidar com essas coisas. É coerente? Honestamente, é coerente? Não é. Não é coerente. A mesma privação que as pessoas deveriam passar naquele tempo é a mesma da nossa. Não mudou. Não mudou o aspecto. Ah, mas naquela época era mais fácil, não tinha internet, não tinha poluição visual, não tinha pornografia digital, mas ela era escancarada nos outros povos. De forma explícita. Os únicos diferentes da face da terra eram os judeus. O resto dos povos eram tudo dado às bebedices, às lascívias, à pornografia, à prostituição, ao casamento errado, a tudo. Tinha um espelho inteiro, no mundo inteiro diferente. Só aquela nação era separada, santa e diferente. Era diferente do nosso tempo? Era, igreja? Havia algum aspecto diferente? E por que eles conseguiram? Já parou para perguntar? Por que aqueles homens e aquelas mulheres conseguiram se manter nos mandamentos de Deus? Por um único aspecto: decisão. Decisão. A gente decide glorificar o nome de Deus ou não. Nós decidimos todos os dias que acordamos, hoje eu vou glorificar o nome do meu Deus aonde eu for. Vou fazer o nome de Deus ser santo por onde eu passar. A decisão é nossa. Extremamente nossa, só depende de nós. Não tem Espírito Santo, não tem Senhor Jesus, não tem ninguém que faça você tropeçar ou fazer o que é correto. Só depende de nós. Só de nós. Mas pastor, eu não consigo. Você não é que você não consegue, você ainda não decidiu ser diferente. O Senhor Jesus fala assim, toda a sua fraqueza é transformada em mim. Eu me fiz fraco para que você fosse forte. E a gente sabe tudo de cor. A gente sabe tudo. O Senhor se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Mas eu não consigo. Não. Muda o texto. Eu não quero. Por esse tempo. Eu decidi não querer andar assim. Eu decidi não viver o melhor. Eu decidi ainda viver a utopia de uma congregação ou de qualquer ensinamento que seja de homens. Porque quando a palavra entrar junto com a sua decisão, tudo o que te segura não te prende mais. Essa é a máxima para a nossa vida. Se eu decidir ser diferente, eu vou ser diferente. Se eu decidir não ter mais medo, eu não temerei. Mesmo se o medo vier, eu avançarei. Sabe, isso é a máxima do Evangelho. Isso é a palavra e decreto de Deus. Todas as vezes que eu tomo posse, atitude e me posiciono, o céu se abre aonde eu estiver. Sabe, essa é a promessa de Deus. Mas sabe, eu não consigo mudar essa situação. Eu não quero mudar essa situação. Eu não quero. Essa é a pior coisa. Eu não quero. Não há limitação em nós. Olha para o seu irmão e fala, irmão. Não, fala com a voz de vencedor agora. Vai lá. Irmão, oh glória, não há limitação em mim. Aí, ó, em mim primeiro. Sabe por que em mim? Nossa, mas agora eu vou para o individualismo. Não. A gente viveu um evangelho, uma utopia numa parte do evangelho. Porque quando Jesus falava assim, negue-se a si mesmo, dê ao próximo primeiro aquilo que você quer que faça a
Opa, ele inverteu o processo. Ele apontou o caminho, mas falou como você deveria fazer isso. Então, tudo aquilo que você deseja a si próprio, você transmite ao próximo. Bom, Jesus matou a sacada. Então, dê preferência ao próximo, mas sendo você primeiro transformado. Você não consegue dar preferência para os outros se você não é transformado. Esquece. Esquece. Não é espiritual. Você não sustenta. Você não consegue se manter bonzinho. Você não consegue disfarçar. Cedo ou tarde vai manifestar a natureza que habita dentro de você, que você transformou ou não. Cedo ou tarde. Então, a gente precisa começar a olhar um pouquinho para nós e entender, não há limitação em nós. Não existe nada que está escrito na palavra de Deus que eu e você não consigamos cumprir. Nada. Não existe nada. Jesus ele chegou a dizer, vocês ainda farão obras maiores do que eu faço. Mas por que eu não consigo fazer? Aí é uma grande diferença. Qual é a minha intenção? Qual é a minha intenção? Por exemplo, nessa paraxá, ele diz, lá na frente um pouquinho, sobre as festas bíblicas. Ele começa a dizer sobre o Shabat, acho que é 23, né? Ele começa a dizer sobre o Shabat, ele começa a dizer sobre as festas do tabernáculo, sobre Yom Kippur, ele começa a dizer uma série de festas ali. Por que ele estava ensinando as festas? Você já parou para pensar por que você celebra a festa? Sabe qual que é a ideia de Deus para você celebrar a festa? Santificar o nome dele. Esse é o princípio de todas as festas. Princípio fundamental do Shabat. Santificar o nome de Deus. Como eu santifico o nome de Deus? Através das minhas atitudes. A maneira que eu falo, Senhor, o Senhor é santo, e eu quero santificar. Tem como santificar o nome de Deus? Daquilo que já é santo? É possível? Não, é a minha maneira que eu demonstro o quanto eu tenho honra, temor por aquele nome que é acima de todo nome. Então ele fala, então nesse tempo, santifica o meu nome através dessas festas. Lembra que todo fundamento da palavra de Deus nunca é ter. Eu sei que muitas vezes nós somos motivados a participar de um Shabat, porque o Senhor preparou o descanso para nós. Eu sei disso. Eu sei que há esse princípio também dispensado para nós. Quando eu recebo o descanso do Senhor, é uma promessa que Ele fez. Nesse dia eu trabalho por vocês. Nesse dia eu quero que vocês recebam bênção. Nesse dia eu quero que você receba a cura. Nesse dia eu quero que você receba a minha glória. Eu quero te dar isso. Mas, se o meu coração não é guardar o Shabat para santificar o nome do Senhor, o descanso não acontece na minha vida. A kavaná é a razão principal. Deus precisa saber qual é a intenção do nosso coração. Nós podemos fazer todas as festas bíblicas durante o ano. Vamos fazer daqui a pouco mais uma festa, vamos fazer o Sukkot, a festa das tendas, nós vamos fazer o Yom Kippur, nós vamos celebrar todas essas coisas. Mas se você não se atentar que a coisa que você está fazendo é santificar o nome do Senhor, ela não vai fazer sentido espiritual sobre as nossas vidas. Nós estamos prestes a receber o maior evento espiritual que eu entendo da Bíblia, o Pentecostes. Vai ser a manifestação de dons nessa igreja. Vai ser um mover extraordinário do Senhor. Mas se comigo não acontecer, o Senhor tem uma pergunta para nós. Qual é a nossa intenção? Será que a intenção é exaltar o nome do Senhor? Será que nós se posicionamos exaltando o nome do Senhor aonde nós estamos? Ou aonde nós estamos, nós nos transformamos num personagem, e dentro da igreja eu sou outro personagem, em tal lugar eu sou outro personagem, ou nós levantamos um altar de adoração e de santificação do nome de Deus, aonde é que nós estamos? Qual é a nossa atitude? Qual é o nosso posicionamento? E levantar um altar de Deus não é falar
ficar falando para os outros, você precisa se converter, você tem que ler a Bíblia, você adora ídolo, você faz tudo errado. Isso não é santificar o nome do Senhor. Isso é ser chato e pregar religião. Isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o nome do Senhor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nome do Senhor é posicionamento nosso. Atitude nossa. Sacerdócio nosso. Separação nossa. Porque nós somos santos, porque o nosso Deus é santo. Se as pessoas não enxergarem a manifestação de Deus em nós, provavelmente o Senhor também não está enxergando. Um bom crivo. Falamos sobre a lepra. Lepra era a manifestação de algo que estava dentro, externo. E aí esses dias no curso dos homens, a gente falou, o maior indício de você saber se você está bem ou mal, olha para a sua vida. Olha para cada área da sua vida. Olha para o seu casamento, olha para os seus filhos, olha para o seu financeiro, olha para a manifestação espiritual de Deus na sua vida. E aí vamos pensar no nível baixo, médio e alto. Você pode se avaliar. Talvez você está se enganando achando que você está sendo o top da galáxia e talvez você está sendo o nível mais baixo do que você nem percebeu. É a maior maneira da gente poder se aprofundar em cada área. Até nisso o Senhor nos mostra de maneira clara. Aí chega o crentão lá, derrotado numa área, e quer ministrar sobre a vida das pessoas. Não, mas em mim você não tem nada, mas Jesus pode mudar a sua vida. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Paulo falava, imite a mim, porque eu imito a Jesus. Toda vez que a gente fala, não olha para mim que eu sou falho, eu sei que isso é um jargão crentez, não olha para mim, sabe o que é isso? Na boa, você não está fazendo força para ser melhor. É mais fácil você falar, não olha para mim que eu falho, e vamos falhar sim. Mas quando você usa isso em primeira instância, é que você já está dando margem, vou usar um termo do pastor, para ser frouxo. Você já está se permitindo afrouxar-se para o erro. Irmãos, a gente precisa se posicionar. A gente precisa ser um pouquinho mais sisudo com nós mesmos. Não com os outros. A gente é bom para ser duro com o próximo. Não, seja duro com você. Seja duro nas suas disciplinas espirituais. Seja duro naquilo que você até hoje não decidiu mudar. Talvez você está levando uma vida inteira para o buraco, porque você decidiu ficar no buraco. Só que tem um problema. Você decidiu casar, você decidiu ter filho e decidiu ter família. Você não veio para o mundo sozinho. Talvez se você tivesse nascido filho de chocadeira, não tivesse mãe, não tivesse pai, não tivesse mulher, não tivesse filho, você podia tomar essa decisão. Mas deixa eu falar uma coisa para você, você não está sozinho. Você não está sozinho. Você tem filho, você tem esposo ou esposa, vai construir isso, cedo ou tarde. Então deixa eu falar uma coisa para você, esse pensamento seu está errado. Toda vez que eu decido fazer tudo sozinho do meu jeito, você não é sozinho, você não tem mais esse direito. A gente não tem mais esse direito. Pais e mães, nós não temos mais o direito de ser como a gente pensa que a gente deve ser. Estamos fazendo um curso que chama Criando Filhos à Maneira de Deus. Todo mundo entrou na maior esperança. Uau, vou lá converter meus filhos, vou criar um bando de criança educada. 3 lições a gente já até afrouxou, fala que, meu Deus, como eu sou ruim como pai e como mãe, porque o meu casamento não reflete o espelho de Deus. Minhas atitudes refletem exatamente como meus filhos são. Exatamente. Tem filho na droga? Suas atitudes refletiram para isso. Tem filho na prostituição? Suas atitudes refletiram a isso. Mas eu nunca ensinei minha filha a ser lasciva. Presta atenção nas suas atitudes. Eu preciso despertar os seus olhos. Ah, meus filhos são desobedientes, não tem obediência. Presta atenção na sua rebeldia. Ah, meu filho é agressivo. Presta atenção na maneira que você se expressa. Presta atenção em você. Meu filho não faz tarefa, pastor. Ele burla as coisas. Como você trata os seus negócios. Presta atenção em cada coisa que você faz. Pastor, mas é para botar peso? Não.
é para te dar um norte, para saber aonde você precisa começar a batalhar para ser mudado. É para isso. O Senhor nunca usou um pecado em Israel, uma lepra em Israel, para envergonhar o leproso. Não, ele mostrava aquilo como um apontamento para uma nação querer fazer diferente. Se eu estou vendo o meu irmão errar ali, ei, eu não posso ser daquele jeito, eu preciso ser diferente. Se a minha conta está no vermelho até hoje, eu não sei administrar dinheiro, eu preciso de ajuda. Eu preciso identificar os sinais para que eu seja transformado, porque o Senhor disse: sede santo, porque eu sou santo. As nossas finanças glorificam ao Senhor. As nossas finanças glorificam a Deus. Glória, Pai nosso dos céus, santo é teu nome. E aí minha conta está no vermelho, e o gerente sabe disso, e os funcionários do banco sabem disso. E aí um dia eu vou chegar, Jesus pode mudar a sua vida. Não estou a fim de ser pobre. Não estou a fim de TV. Não estou a fim de ter conta vermelha. Não estou a fim de fazer essas coisas. Nós nunca manifestaremos a glória de Deus dessa forma. Nunca. Quer dizer que eu tenho que ser milionário? Não. Quer dizer que você tem que ter uma vida controlada. Você tem que ter uma vida reta, coerente com aquilo que você acredita. Dívida é pecado, pastor? Não é pecado, mas permanecer nela é. Não honrar o nome do Senhor nas suas finanças é. Senhor, mas meus filhos vão crescer, depois eles vão se tornar adolescentes rebeldes, maridos rebeldes, esposas rebeldes, uma família rebelde, uma geração rebelde, que vai ter o divórcio como atitude mais fácil para sair das crises. Como solução. Hoje em dia, existe uma crença que divórcio é solução. Meu pai. Sede santo, porque eu sou santo. Isso é santificar. O Senhor disse que o que sobre o divórcio? Quem lembra? Eu odeio o divórcio. Assim diz o Senhor. Eu odeio. Divórcio não é solução. Dever não é solução. Ter uma vida desregrada não é solução. Dar falta de testemunho não é solução. Ei, está na hora da gente equilibrar nossa vida, igreja. Não tem peso sobre isso. Vocês não precisam ficar com essas caras entristecidas. Porque eu tenho várias áreas da minha vida que não refletem Deus ainda. Preciso falar isso para vocês. É uma luta diária, constante, de mudança. Isso é maravilhoso. Não sou perfeito. Não tenho uma vida perfeita ainda, mas terei. Porque o meu objetivo é ser perfeito. Em todas as áreas da minha vida. Eu vou alcançar. Como vocês vão alcançar? Mas a gente precisa decidir ir para cima. A gente precisa mudar essa história. Querer ser diferente. Querer fazer diferente. Querer ser transformado. Deixar ser ministrado. Um dos piores aspectos é, o sacerdote ministrava as coisas do povo ao Senhor. Hoje a igreja não deixa ser ministrada. O que é não deixar ser ministrado? É deixar ser confrontado nas áreas que você precisa. Toda vez que você vai ser confrontado, parece gato quando vê água, faz arma. Você vai ministrar para o crente, fala: irmão, essa atitude sua está errada. Te dá uma mordida, já te olha diferente, nem cumprimenta pastor. E aí tem uns irmãos que fica bicudo, fica mal, não pode tocar, começa a falar, não, mas sabe o que é? Sabe? Eu sei o que é, está errado. Eu não quero saber o que é, porque o que é já dá para ver, está evidente, está explícito assim, está errado. Essa é a mensagem que aparece no âmbito espiritual. Está algo fora do lugar. Irmão, vem, mas sabe o que é, pastor? Eu sei, você vai tentar me convencer que você quer continuar nessa vida de derrotado. E talvez você vai conseguir achar que você faz isso. Quando o Espírito Santo de Deus revela algo, você pode tentar camuflar, você pode tentar esconder, você pode vir com um sorriso no rosto, você pode vir com a melhor roupa. O Espírito Santo de Deus é cagueta, preciso falar isso para vocês.
X9. Fala tudo, velho. O Espírito Santo fala assim, esse cara tropeçou ali. Aí você olha e fala, tudo bem, irmão? Na paz, pastor, tá tudo certo. Então, beleza. Quem sou eu para dizer para você que não? Né? Aí fala, não, pastor, revela as coisas. Eis que o Senhor vê uma chave. Que chave, velho? Só se for chave de cadeia. Né? Aí não tem esse movimento, a chave, e te vejo no lugar. Aí eu vejo os lugares. Talvez é lá o lugar da promessa. Mas se eu não consertar, essa chave não vai abrir porta. Essa chave não vai mudar. Não vai virar a chave. Não vai transformar a realidade. Então, irmãos, o que eu queria dizer para você? Santidade e ser santo depende de nós. E é possível. Olha para o seu irmão e fala, santidade é possível. Ser santo é possível. Amém. Essas coisas são possíveis. Essas coisas são possíveis. Curso de mulher única não, mulher que prospera. Eu gosto dos ais, porque os ais nos fazem andar. Eu acho perfeito você tomar porrada, eu gosto, desculpa a palavra, tem irmão que escandaliza, você tomar, sei lá, um confronto. É que eu sou meio maloqueiro ainda. Porque isso traz uma realidade para nós de mudança. Como que eu falei, a lepra demonstra um ponto que precisa ser tratado. Deus não limitou um espírito sobre nós, Ele deu 9. Olha que maluco, Deus não falou, Ari, você vai ter um espírito tal, Cris, você vai ter um espírito tal, Felipe, você vai ter um espírito tal, Jana, você vai ter um espírito tal. Ele falou, os 9 dons, toma, pá, para dentro de você. Manifesta, quando você se permitir manifestar cada um deles. Quando a gente se permitir, quando a gente se deixar se usar, deixa, bate e deixa eu te usar. Deixa eu acrescentar o que eu quero fazer em você. Permita eu mudar a sua estrutura. Deixa eu fazer você uma mulher diferente a partir de agora. Deixa eu fazer um homem diferente a partir de agora. Deixa eu fazer esse casamento diferente a partir de agora. Deixa eu fazer a vida dessa família diferente a partir de agora. Deus está falando isso para a gente. Deixa eu fazer algo novo para você a partir de agora. Ele deseja fazer a partir de agora. Mas ei, alguém vai abrir para mim. Dá para a gente abrir hoje? Dá para abrir, igreja? O Senhor está batendo, dá para mudar a nossa vida hoje? Dá para ser assim hoje? Senhor, eu quero que o Senhor entre, eu quero ser assim hoje. Eu vou mudar esse aspecto que até hoje me levou para a derrota. Eu vou mudar hoje. Dá para ser assim hoje, irmã? Aleluia. Dá para ser assim? O Senhor quer mover essa igreja. O Senhor quer mudar a sua vida hoje. O Senhor quer te transformar hoje. O Senhor quer tirar a tristeza hoje. O Senhor quer dar atitude hoje. O Senhor quer restaurar hoje. Mas Ele continua perguntando, dá para eu entrar aí hoje? Dá para ser hoje, Irineu? Pode ser hoje? O Senhor vai entrar hoje. O Senhor vai entrar hoje. Hoje na sua vida, hoje na sua vida, hoje na sua casa, hoje o Senhor entra sobre as nossas vidas para mudar tudo aquilo que nos paralisava até esse momento. É hoje. Aleluia. É hoje que Ele quer. O Senhor tem sede de mudança. O Senhor tem sede, sabe do quê? Sabe por que Ele quer mudar a nossa vida hoje? Para que o meu nome seja glorificado. Esse é o desejo de Deus. Nunca foi para nós, sempre foi para Ele. Realidade, nunca foi para nós, mas nós somos os primeiros beneficiados dessa transformação. Senhor Jesus nos ensina a orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Primeira parte da oração, santifica o nome de Deus. E aí ele ensina a santificar o nome de Deus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, o resto trabalha para vencer. Trabalha para multiplicar esse pão. Levanta com sangue no olho e vai conquistar os seus sonhos, porque o mínimo eu faço por você. Venha o teu reino,
Seja feita, Senhor, mais uma vez, a tua vontade. Para que a vontade de Deus? Para que seu nome seja santificado. O Pai Nosso é o princípio da santificação do nome de Deus. Todos os aspectos do Pai Nosso não é para nós, é para Deus. A oração sempre foi para Ele e não para nós. Senhor, deixa eu perdoar as ofensas, as minhas dívidas, assim como eu perdoo os outros, porque quando eu perdoo os outros, o nome de Deus é santificado e glorificado nos céus. Amém, igreja? Dá para entender o que é ser santo? Dá para entender o que é santificar o nome do Senhor? Dá para entender o que você vai fazer na sua casa, quando chegar um dia santo do Senhor, quando chegar mais um Shabat? Pastor, eu não concordo. Santifica o meu nome no dia santo. Santifica o meu nome na tua casa, filho. Chama a sua família, ensina isso para os seus filhos, ensina isso para a sua mulher. Ore a mim, que eu vou entrar na sua casa. Aí, quando você me santificar neste lugar, o meu reino vem e desce. Vem e desce. Isso é santificar a Deus. Isso é santificar. Guarde as festas bíblicas, meus filhos. Para quê? Para que eu seja o crente da restauração? Não, para eu santificar o nome do meu Deus. E quando eu santifico o nome do meu Deus, o reino dele vive na minha vida.